Ousadia no sorteio, confrontos clássicos e os momentos mais marcantes da volta de um dos eventos com o melhor conceito que a gente tem hoje. Eu sei que esse vídeo tá um pouco atrasado, mas se você me permite, eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas, e fica comigo porque nós precisamos falar sobre o Interestadual 2024. Vocês vão se Vai divertir. ser um dia muito especial mesmo para as batalhas de rima, mano. Vai ser a união de várias culturas nacionais em um lugar só, através da rima e através de tudo que vai ter no evento. Vai ser multicultural, assim. Vamos conseguir fazer um bagulho muito louco. Começando pelos sorteios, que foi uma parte muito importante dessa história. Pra quem não tá ligado, foi no modo desafio. Então, conforme alguém era sorteado nessa caixa, esse MC podia escolher onde ele queria colocar o seu nome na chave. Forma essa que é bem comum lá na gringa e também foi adotada no Red Bull francamente aqui. Não é segredo pra ninguém que 90, para não dizer 100% do motivo desse modo desafio ter sido estreado diferente das outras duas vezes, é pelo simples fato da rivalidade Samuel e Johnny ter sido tão aclamada pelo público, principalmente por todo o enredo que já vinha se desenhando desde o início de 2023, com batalha viral, diss, declarações, provocações semanas antes, e realmente quase que um roteiro digno de cinema. E para evitar esse burburinho de forjação de chave, que o sorteio era manipulado ou qualquer coisa nesse sentido, esse foi o modo escolhido. E no fim das contas calhou que o Interestadual, que não tinha nada a ver com toda essa treta, ficou no meio desse fogo cruzado, meio que numa sinuca de bico. Pra ser, querendo ou não, o grande palco desse momento que, midiaticamente falando, com certeza marcaria o ano, mas também teria o total potencial de ficar acima do próprio evento, que com certeza não é o objetivo final. Aí, Johnny, você falou pra ganhar a batalha, ganhei. Demorou? Prometeu o estado, te busco no Interestadual, caralho. Alguns MCs não conseguiram colar, o que fez com que o nome deles também fosse sorteado na escolha da chave. E esse detalhe pode parecer pouco importante, mas imagina só se depois que o Johnny coloca o nome dele na batalha número 10, por exemplo, como aconteceu, e calha de alguém do sorteio de quem não foi cair justamente contra ele, tirando assim a possibilidade da batalha que todo mundo queria ver. Tanto era o receio que isso pudesse acontecer, que se liga só a reação do França quando foi pedido pra sortear nessa circunstância. Brado também não tá. Eu não vou pegar esse numerinho nem fodendo. Mas, para alegria do público, esse azar não aconteceu e até então tava tudo tranquilo. A maioria dos MCs não quiseram desafiar ninguém, eu não sei se para não incitar a rivalidade ou sei lá porquê. Eu achei que a maioria podia ter entrado mais na onda da competição, chamar alguém e pá, mas dá pra entender também porque muitas vezes quem eles queriam desafiar podia já ter sido desafiado. Mas de qualquer forma, a gente teve uns desafios da hora, como foi o Breno desafiando a KM, a Sofia desafiando o Big Mike e o Tonhão desafiando o Kant. O ZN aceitando o desafio antigo lá da edição semanal do Magrão. Sábado vai ter Interestadual, eu vou chegar, chamar seu nome, eu quero ver o que você vai arrumar. Mas é claro que nada disso chega nem aos pés do absurdo que é o Cigano ter quebrado completamente a expectativa de todo o Brasil, desafiando o Johnny do nada e acabando com a possibilidade da batalha mais aguardada pelo público acontecer. A reação do ZN é realmente impagável. Em teoria ainda existia a possibilidade de acontecer, eles até ficaram do mesmo lado da chave, mas na prática todo mundo sabia que não ia rolar. Só esse tema daria um vídeo inteiro sobre, assim como as confusões que aconteceram depois, que eu também não vou entrar no mérito, já deixando avisado aqui no começo. O motivo do porquê ele fez isso eu acho que não precisa nem ser comentado, e tudo isso pra no fim das contas... Seu oponente, você viu o tempo no lotado, ele é maluco, ele pulou na frente. Comentando agora especificamente sobre as batalhas, algumas realmente teve a reclamação de ficarem meio morsadas pelo cansaço do público, Guri e Grafite ali pelo meio, Japa e Basque pegaram uma fase meio morna também, mas pelo tempo do evento é inevitável que isso fosse acontecer com algumas, mas de forma geral a vibe foi boa, a gente teve batalhas que com certeza vão ser memoráveis no longo prazo, o nível de profundidade dos debates pro contexto de palco distante foi mais alto do que a média desse estilo. Brenos e Johnny foi muito boa, com o Brenos mantendo mais uma vitória e continuando com números favoráveis nessa, entre aspas, rivalidade, principalmente na aldeia. JP e Big também foi insana, com certeza marcou a história do confronto entre os dois. Guri e Croy, que todo mundo queria ver num evento grande, principalmente depois do estadual. O Tonhão vencendo o Kant, que ele mesmo tinha desafiado lá no sorteio. Mas falando da melhor da noite, a última batalha da primeira fase, tinha tudo pro público tá cansado, foi ali que o povo reviveu a energia no máximo. Uma coisa que foi bastante comentado foi sobre o Samuel ter decorado, principalmente duas rimas em específico. Mas se você viu o confronto dos dois semanas antes na Norte Clandestina, fica claro como o mesmo tema sobre favela, condição financeira, casa de 3 andares,
que depois também ia fazer parte dos outros rounds dessa batalha, já tinha sido debatido pelos dois, e nessa própria batalha quem puxa o assunto é o próprio Prado na sua terceira volta. Lembrando que a discussão até aquele momento era sobre BDA 6 anos e BDA 7, só pra constar. Então é natural que as ideias já tivessem meio frescas na memória dos dois, considerando que foi como resposta, tem como afirmar que foi premeditado por ele. Outra rima que o pessoal também fala que foi decorada é sobre o Johnny e o Prado no bolso, e mais uma vez quem fala sobre terceiros e amizades antes é o próprio Prado falando sobre o Lil V. Mas se nessa questão eu inocento ele, por outro lado, em questão de postura, o Chamel passou muito do ponto. Tudo bem que é um evento, tem a parte do espetáculo, mas dessa vez foi um tom bem mais alto do que o normal. Falar na vez do outro, falar um bolão entre os rounds também fora do mic é complicado. Uma coisa que é curiosa é no final do primeiro round, o fato de logo depois que acaba, o Chamel ter deixado aquela marra de lado e ido em direção ao Prado, até com uma expressão mais amigável, provavelmente para cumprimentar ele, mas a câmera corta essa parte e não dá pra ver o que acontece de fato. Mas pela forma revoltada que o Chamel volta, dá a entender que o Prado não quis cumprimentar ele, aí virou loucura. Do nada, ele mostra aquele tênis pra geral e pra câmera com o nome do Prado na sola. Quem é mais observador deve ter notado o fato dele conferir a sola do tênis antes de virar pro público, o que deixa praticamente explícito que é muito difícil que o outro tênis também não tivesse o nome de alguém escrito, que a essa altura do campeonato você já deve saber quem era. Ele já tinha ganhado claramente o round, não tinha necessidade de fazer aquilo naquela hora, caso ele quisesse arrancar grito com aquilo. E se essa do tênis não tem como inocentar que realmente foi premeditada, pelo menos ele usou num round que já tava ganho. Na hora do calor do momento ele quis provocar, não pensou duas vezes, sendo que depois podia ser uma arma, entre aspas, muito melhor aproveitada a favor dele. Podia até ter ganho de 2 a 0 se tivesse sido um pouco mais frio nessa situação. Não sei como os jurados iam avaliar um fatality que envolvesse algo que foi claramente premeditado, mas provavelmente ia passar batido na hora do evento, e mérito também do Prado que conseguiu reverter uma situação complicadíssima que tava pra ele no final do primeiro round. Minha casa hoje tem 3 andares e é a casa de um moleque maloqueiro. O primeiro andar eu deixo pro cartão, o segundo pra folhinha, o terceiro pro dinheiro. Passando para JP e Apollo, que com certeza é um confronto que já dá pra considerar um clássico. A mais antiga que eu lembrava de cabeça era aquela da Juliette do Apollo, numa época Prime lá da Leste, muito antes do TikTok, numa versão do Antigo Testamento dos dois. Nesse interestadual, o próprio Apollo cita um regional que eu nem lembrava, e de lá pra cá a gente também teve várias, sendo que a maior de todas é a da BDA 7 anos, que também tem um resultado questionado por muita gente até hoje. De qualquer forma, tem alguns paralelos que dá pra gente traçar nesse confronto. O primeiro é o fato do Jota já começar citando a rivalidade dos dois, o que já deixava pro Apollo um assunto meio desconfortável, porque não importa quantas ele tenha ganhado no passado, a única coisa que fica fresca na mente das pessoas é a mais famosa, onde o Jota, além de ganhar, ainda sai campeão do evento. Então era muito difícil vencer uma boa carteirada que podia vir a qualquer momento, mas mesmo começando nesse assunto, o Apollo ainda assim conseguiu sair vencendo o primeiro, dentro do assunto de futebol que surgiu por conta das referências da BDA 7. Mas de forma bem irônica, repetindo mais uma vez um tema daquela batalha, dessa vez sobre músicas do Jota, não deu pro Apollo no terceiro. E o que é mais curioso é que o fatality decisivo que ele tomou, ele mesmo puxou o assunto sobre balde de lixo e Jardim das Flores, e naquele momento, com assuntos girando em torno das próprias músicas do Jota, ficou ainda mais confortável e foi só caixão e vela preta. Mais uma vez o Jota venceu uma disputa dessa rivalidade num evento grande, o que vai marcar a disputa entre os dois na mente do público geral. E do balde de lixo, vai pro Jardim das Flores, das paredes com bicho, das paredes de amores, e essa decorada que você fez nos bastidores. Pontuando de forma breve sobre alguns desempenhos individuais, começando por quem o público deu uma pegada no pé, aqueles que pelo peso do próprio nome não corresponderam com a expectativa geral do pessoal. Começando pela KM, que depois que venceu o Nacional, batalhou em mais alguns lugares, pelo que eu vi meio por cima no Instagram dela, mas não consegui achar nenhum registro de vídeo pra ver como é que foi, então acaba que eu vi só o que o público geral também viu, que foi o confronto contra o Croy na aldeia da semana seguinte, a FMS com o Jota e agora no interestadual. E em todas essas ela acabou não saindo com a vitória. Em especial nesse interestadual, é compreensível que o pessoal de São Paulo não pule na bala dela, tanto por ela ter eliminado o Croy no Nacional e por, querendo ou não, depois disso ter sido fomentado uma rivalidade com o Jota também do mesmo estado. Mas dessa vez eu acredito que
foi muito mais mérito do Brenos, que eu já vou falar daqui a pouco, do que demérito da KM. Já o Kant, da mesma forma que o Barreto, também sofreu um pouco com o público mais frio no momento que ele batalhou, mas não é de hoje que quando o Kant rima de forma ok, não recebe um apoio condizente com o desempenho. Foi assim na volta do tanque de dupla com o Lino, foi assim na BDA 7, ele voltou a ter uma boa popularidade ali numa volta, se eu não me engano, no ano passado, mas agora mais uma vez esse fantasma volta a assombrar. E o mesmo serve pra KM, é muito difícil alguém rimar bem quando tá um clima desconfortável na sinergia com o público. Já o Barreto, que talvez tenha sido o mais cobrado, o que talvez tenha pego ele de fato, foi só o detalhe técnico dele ter travado no primeiro e no terceiro round em 2 momentos decisivos. Eu não achei que nível de ideia faltou, ele manteve o desempenho de sempre. E já ligando isso com os destaques, do outro lado a gente tinha um Neo que simplesmente não desperdiça nada. Em questão de regularidade, acho que é muito difícil alguém superar nele, isso já faz. Ele pode até ser o cara que não vai ter os melhores highlights do evento, mas dificilmente vai cair cedo de uma competição, e nessa não foi diferente. Outro MC que precisa ser citado é o Brenos. Pensando em um roteiro de cinema, esse título teria sido muito da hora pra ele matar de vez esse fantasma do Detroit, que é um assunto que mesmo depois de tanto tempo ainda persegue ele nas batalhas como o tema mais clichê possível. Mas independente do título não ter vindo, foi uma atuação muito boa e pra tirar qualquer tipo de dúvida sobre a presença dele no ABDA há 7 anos, por exemplo, e os demais eventos que geralmente levam em consideração boas participações recentes. Muito difícil pensar em um cenário da ausência dele, ele que já vem rimando muito bem desde o ano passado, com certeza saiu dar uma lavada pelo que ele apresentou nessa noite. E por último, mas não menos importante, o Yoga, que foi entre aspas a surpresa da noite, mais pelo fato de que só tinha monstro envolvido, ele não era o cara favorito a chegar numa final, por exemplo, e mesmo assim passou por Yonggi, Magrão, além de um Brenos e Neo inspirados. Essa já é a terceira competição marcante que ele chega numa final, juntando essa com os 2 francamentos que ele chegou, e com certeza tem tudo pra fazer um ótimo 2024. Por isso que eu aceito. Quem é você pra falar de respeito? JP é o grande campeão do Interestadual 2024 e isso gera alguns bons debates que talvez desse um vídeo só pra isso. Mas o ponto que eu vou trazer aqui é como é saudável pra carreira do MC poder ter essa liberdade de ser sazonal como ele tá fazendo. Não precisar ter esse compromisso quase que diário de rima como a maioria tem, que se por um lado deixa o cérebro muito bem treinado e pronto, por outro consome muita energia do corpo. Tem uma cena do Basque e do Yonggi na FMS que é completamente bizarra. Termina a batalha, os dois só sentam no chão completamente exaustos, parece que a alma já saiu do corpo pelo tanto que foi exigido fisicamente. A FMS é um exemplo extremo por serem poucos rounds, mas o ponto é que manter essa rotina pode pra muitos parecer que não, mas com certeza deve ser osso. E o Jota tá podendo ter essa possibilidade de aparecer aqui e ali, é muito positiva pra ele no longo prazo. Se esse aí é o Jota parado, eu tenho até medo de chegar a ver ele de volta em atividade frequentemente. E pra mim o que é mais assustador é ele ter vencido de forma até que tranquila. Claro que a gente precisa ponderar que ele tá entre aspas em casa, mas independente disso, não sei se isso é só uma percepção minha, mas não foi aquele mesmo Jota da Norte 100, da BDA 7, do MDM Armageddon, que precisou se esforçar muito mais pra conseguir vencer. Dessa vez parece que foi muito mais na manha e no fim das contas vai continuar sendo o favorito em qualquer competição que ele for confirmado. Sensacional.